Fala galera, eu vou aqui resolver uma questão para vocês da disciplina de eletromagnetismo, como eu tinha prometido. A questão ela fala o seguinte: uma esfera de raio 2 centímetros contém uma densidade volumétrica de carga ρV dada por ρV igual a 4 cosseno ao quadrado de θ. Determine a carga total Q contida na esfera. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: eu vou converter aquele raio ali, que ele está em centímetros para metro. Então, nesse caso, fica 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá? Então, vamos lá. A gente sabe que o volume diferencial ele é dado por raio ao quadrado, seno do ângulo θ, dr, dθ, dφ, né? Expresso aqui em coordenadas esféricas, tá? E que para mim saber então a carga total Q vai ser dada pela integral do volume da densidade volumétrica ρV dV, certo? O Vzinho que a gente já escreveu anteriormente. Bom, então vamos escrever aqui a nossa integral. A gente tem 3 variáveis, então a gente vai ter aqui uma integral tripla, né? Então a gente vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar uma integral indo de o φ indo de 0 até 2π, né? Que são os limites de integração para o ângulo φ. Nós vamos ter aí o θ, ele varia até 90 graus, então eu vou de 0 a π. E eu tenho também que o meu raio, ele está indo no caso do zero, que é o limite mínimo inferior, até o valor que ele deu ali para a gente de 2 vezes 10 elevado a menos 2. Tá ok? E eu vou colocar minha função aqui, que é a minha função de densidade ρV, que é 4 cosseno ao quadrado de θ. E vou repetir o seguinte: o r ao quadrado, o seno de θ, dr, dθ, dφ. Então vamos lá, vamos resolver essa integral aqui de dentro, né, em relação a r, que é a nossa primeira variável aqui. O que a gente percebe aqui? Que esse 4 cosseno ao quadrado de θ e seno de θ, eles vão ser constantes, né? Eu vou integrar só em relação a r, então eu posso retirá-los da integral. Vou fazer de maneira separada aqui. Então vai ficar assim, ó, 4 cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, certo? Tudo isso aí. E aqui é a nossa integral, que é de 0 a 2 vezes 10 elevado a menos 2, de r ao quadrado dr. Lembrando que eu estou fazendo só a de dentro. Bom, vou repetir aqui o nosso 4 cosseno ao quadrado de θ, seno de θ. E essa integral de r ao quadrado ela é bem simples, né? Ela é r ao cubo sobre 3. E eu vou de 0 a 2 vezes 10 elevado a menos 2. Substituindo aqui nos nossos limites de integração, eu vou ficar com o seguinte, ó, 4 cosseno ao quadrado de θ, seno θ. Aqui, substituindo de cima, eu vou ficar com 2 vezes 10 elevado a menos 2, elevado ao cubo, dividido por 3, menos o limite inferior. Quando eu substituir 0 aqui em r ao cubo, vai dar 0. Então, eu não preciso nem escrever. Então, aqui, ó, 2 elevado ao cubo é 8. 8 vezes 4 dá 32, certo? Aqui eu tenho, ó, potência de potência, menos 2 vezes o 3 vai dar vezes 10 elevado a menos 6. Isso tudo dividido por 3. E aí eu vou repetir. Cosseno ao quadrado de θ, seno θ. Pronto. Esse é o resultado dessa integral de dentro. Então agora eu vou substituir
na outra para poder continuar a conta. Então eu fico φ indo de 0 a 2π. E agora eu vou resolver essa daqui, ó, integral de θ que vai de 0 a π, dessa expressão aqui que é o resultado, certo? Ou seja, 32 sobre 3 vezes 10 elevado a menos 6 cosseno ao quadrado de θ seno θ de θ de φ. Tá. Ó, então eu vou tirar o 32 vezes 10 elevado, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 6 da integral, para facilitar. Então fica 32 sobre 3 vezes 10 elevado a menos 6. Da primeira aqui, ó, integral de φ que vai de 0 a 2π. E a integral aqui do nosso θ que vai de 0 a π. E aí eu fico só com cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, de θ de φ. Vou resolver agora em relação ao nosso θ. Então, se eu resolver agora em relação ao nosso θ, a gente vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá, vai ficar assim, ó, integral de θ indo de 0 a π de cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, de θ. Aqui eu vou utilizar o método da substituição para resolver. Então eu vou chamar U de cosseno de θ. Se eu derivar o em relação a θ, eu fico com menos seno de θ. E aí eu posso escrever du como menos seno θ de θ. Só que eu olhando para a minha expressão da integral, eu não tenho menos seno de θ de θ. Eu tenho apenas seno de θ de θ. Então eu vou colocar aqui, ó, um menos dentro aqui e fora. Porque aí eu já fico com o menos aqui, menos seno θ de θ e o seno do lado de fora. Então, continuando, isso, fazendo a substituição, eu vou ficar com menos a integral que vai de 0 a π. O cosseno eu chamei de U, então fica U ao quadrado. E o menos seno θ de θ fica du. Então aqui fica bem mais fácil de resolver. É U ao cubo dividido por 3, que vai de 0 a π. Aqui eu vou substituir o U novamente. Então fica menos. U é cosseno, então fica cosseno ao cubo de θ sobre 3, indo de quem? De 0 a π. Substituindo aqui os limites de integração, eu fico com o seguinte: cosseno ao cubo de π sobre 3 menos cosseno ao cubo de 0 sobre 3. Bom, o cosseno de π, menos 1, elevado ao cubo fica menos 1. Então eu fico com menos 1 sobre 3. O cosseno de 0, ele equivale a 1. 1 ao cubo dá 1. Então fica menos 1 sobre 3. Então aqui, eu tirando aqui, ó, fica menos 2 sobre 3, multiplicado pelo menos de fora, o resultado dá 2 sobre 3. Pronto. Uma vez resolvido então, achando ali o 2/3, essa integral, eu vou voltar nessa nossa outra integral e nós vamos ter o seguinte resultado. Olha só, a gente fica com a carga sendo que então, eu vou pegar aqui, ó, o que eu já tinha escrito ali, o 32
vezes 10 elevado a menos 6 sobre 3, certo? Fica a integral de φ indo de 0 a 2π. O resultado dessa integral que eu fiz anteriormente deu 2 sobre 3 dφ. Como 2 sobre 3 é uma constante, eu posso retirá-la. Então, lá fora fica 64 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 3 vezes 3 dá 9. Integral de 0 a 2π dφ. Que essa integral é bem simples. Então, fica 64 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 9, φ. A integral de dφ é φ, indo de 0 a 2π. Quando eu substituir no limite de integração, essa parte aqui vai dar zero, então não importa para a gente. O resultado, então, vai ser apenas 2π. 2π vezes o que está aqui em cima fica 2 vezes 64, dá 128. Π dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, se eu pegar aqui o 128 π dividido por 9, vamos ver quanto é que dá aqui. Vamos ver quanto é que dá. Vou selecionar aqui. Aqui em matemática. 128 π sobre 9. Vou ver a solução aqui. Dá 44,68. Então, a minha resposta é, fechando aqui a matemática, 44,68 vezes 10 elevado a menos 6. Eu posso escrever esse 10 a menos 6 aqui como sendo um micro. Então, como eu estou falando de carga, fica 44,68 microcoulomb. Então, essa aqui é a nossa resposta. Espero que vocês tenham entendido aí. Tá? E até a próxima questão.